Um velho de 72 anos apareceu na cerimônia de veteranos da Marinha vestido de civil, sem uma única medalha. Os outros veteranos o ignoraram. Alguns até riram do pescador aposentado que parecia estar no lugar errado. Mas quando o almirante perguntou seu codinome e ouviu a resposta, o fantasma da Marinha, seu rosto ficou completamente branco. O que esse nome significava mudaria tudo naquela base naval. Antes de você descobrir a história inacreditável desse operador secreto que passou 15 anos nas profundezas do oceano, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você curte histórias reais de heróis anônimos e missões secretas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Agora prepara o coração, porque essa história vai te emocionar. A base naval de Santos estava em festa naquela tarde ensolarada de maio. Era o Dia dos Veteranos da Marinha, uma cerimônia anual que celebrava aqueles que haviam dedicado suas vidas ao serviço naval brasileiro. Bandeiras tremulavam ao vento oceânico, a banda militar tocava marchas tradicionais, e centenas de pessoas ocupavam as arquibancadas montadas especialmente para o evento. Entre os veteranos homenageados, destacava-se um grupo de homens e mulheres de cabelos grisalhos, uniformes impecáveis decorados com medalhas que cintilavam ao sol. Eram os heróis oficiais, aqueles cujas histórias haviam sido contadas e recontadas, cujas condecorações eram matéria de registro público. Mas na última fila, quase imperceptível entre a multidão, sentava-se um homem que não se encaixava no padrão. Seu nome era Mário Henrique Silva, tinha 72 anos, e usava um simples terno cinza civil, sem uma única medalha ou insígnia. Sua postura era curvada, não pela idade, mas por décadas carregando um peso invisível. Seus olhos, porém, traíam algo diferente. Eram olhos que haviam visto coisas que a maioria das pessoas nunca veria, olhos que ainda escaneavam constantemente o ambiente, identificando saídas, avaliando ameaças, nunca completamente em repouso. Mário não deveria estar ali. Ele havia passado os últimos 20 anos vivendo anonimamente em uma pequena cidade costeira, trabalhando como pescador, evitando qualquer conexão com seu passado militar. Mas seu neto, Lucas, um jovem marinheiro de 23 anos recém-graduado da escola naval, havia insistido. Vovô, você serviu na Marinha nos anos 70 e 80, certo? Você merece ser reconhecido. Por favor, venha comigo. O que Lucas não sabia, o que ninguém em sua família sabia, era que o serviço de Mário ia muito além de uma simples carreira naval. Havia arquivos sobre ele trancados em cofres de alta segurança, marcados com selos de ultra-secreto. Havia relatórios que fariam almirantes perderem o sono. Havia um codinome que, se pronunciado nos círculos certos, ainda causava arrepios. Mas tudo isso estava enterrado, ou assim Mário havia acreditado. Ele havia concordado em vir à cerimônia apenas para fazer seu neto feliz, assumindo que seria apenas mais um rosto anônimo na multidão de veteranos. Um erro de cálculo que estava prestes a mudar tudo. No palanque principal, o almirante Roberto Cavalcante, comandante da Marinha do Brasil, começava seu discurso. Alto, imponente, com uma carreira impecável de 40 anos de serviço, Cavalcante era conhecido por sua memória fotográfica e seu conhecimento enciclopédico da história naval brasileira. Ele falava com paixão sobre honra, sacrifício e o orgulho de servir. Hoje honramos aqueles que vestiram um uniforme branco, sua voz ressoava pelo sistema de som. Aqueles que navegaram nossos mares, protegeram nossas águas, defenderam nossa soberania. Mas também honramos aqueles cujo serviço não pode ser totalmente revelado, aqueles que serviram nas sombras, cujas histórias permanecem classificadas mesmo décadas depois. Mário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era quase como se o almirante estivesse falando diretamente para ele. Ele se afundou um pouco mais em seu assento, desejando ficar invisível. Entre vocês hoje, Cavalcante continuou, seus olhos percorrendo a multidão, pode haver homens e mulheres cujas contribuições nunca receberão o reconhecimento público que merecem. A vocês, eu digo, a nação sabe. Nós lembramos. E somos eternamente gratos. A multidão aplaudiu, mas Mário permaneceu imóvel, suas mãos firmemente plantadas em seus joelhos. Lucas notou a tensão de seu avô e sussurrou, vovô, está tudo bem? Você parece nervoso. Estou bem, garoto, Mário respondeu, sua voz rouca. Apenas, velhas memórias. A cerimônia continuou com a entrega de condecorações e certificados de reconhecimento. Veteranos eram chamados um por um ao palanque, cada um recebendo aplausos e agradecimentos. Era tudo muito protocolar, muito previsível, até que algo inesperado aconteceu.
Um jovem oficial subiu ao palanque e sussurrou algo no ouvido do almirante Cavalcante. A expressão do almirante mudou instantaneamente, seus olhos se arregalando levemente. Ele olhou para o papel que o oficial lhe entregou, leu rapidamente, e então seus olhos começaram a escanear a multidão com uma intensidade nova e urgente. Senhoras e senhores, o almirante falou, sua voz agora carregada com uma emoção diferente. Acabei de receber uma informação que muda a natureza desta cerimônia consideravelmente. Um silêncio expectante caiu sobre a base naval. Até o vento pareceu parar de soprar. De acordo com registros recentemente desclassificados que foram entregues a mim momentos atrás, Cavalcante continuou, segurando os papéis como se fossem relíquias sagradas, há alguém presente hoje que serviu em uma capacidade que poucos na Marinha moderna sequer sabem que existiu. Alguém que participou de operações tão sensíveis que seu próprio nome foi apagado dos registros oficiais. Mário sentiu seu coração acelerar. Não, pensou. Não aqui. Não agora. Não na frente de Lucas. Esses documentos, o almirante ergueu os papéis, indicam que um veterano de um programa de operações especiais ultra-secreto dos anos 1970 e 1980 está presente conosco hoje. Um programa conhecido apenas pelos códigos, Projeto Tritão. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão. Até mesmo os veteranos mais experientes pareciam confusos. Projeto Tritão não era um nome conhecido publicamente. O almirante Cavalcante desceu do palanque, ainda segurando os documentos. Eu gostaria de pedir a esse veterano que se identifique, por favor. Não para expô-lo, mas para finalmente, após décadas de silêncio, reconhecer seu serviço. Mário permaneceu congelado. Cada instinto desenvolvido ao longo de décadas de trabalho clandestino gritava para ele permanecer quieto, desaparecer, negar. Lucas olhou para o avô com curiosidade. Vovô, você conhece esse projeto Tritão? Antes que Mário pudesse responder, o almirante falou novamente. Eu entendo a hesitação. A cultura do sigilo é profunda. Mas deixe-me ler algo desses documentos que pode ajudar. Aqui diz, operador naval de elite, especializado em infiltração submarina, sabotagem e contra-inteligência. Participou de 17 operações classificadas entre 1974 e 1989. Taxa de sucesso, 100%. Baixas operacionais, 0. Conhecido pelo codinome. O almirante fez uma pausa dramática, e Mário soube que não havia mais como escapar. O peso de décadas de segredos estava prestes a desmoronar. Conhecido pelo codinome, o fantasma da Marinha. O silêncio que seguiu foi absoluto. E então, lentamente, centenas de olhos começaram a procurar na multidão, tentando identificar quem seria essa figura lendária. Lucas virou-se completamente para o avô, seus olhos arregalados. Vovô, você é pescador. Você sempre foi pescador. Mário fechou os olhos, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, algo havia mudado neles. A vulnerabilidade que ele geralmente mostrava à família havia sido substituída por uma dureza de aço, uma clareza e foco que Lucas nunca havia visto antes. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando a verdadeira pessoa por baixo. Lucas, Mário disse calmamente, existem coisas sobre minha vida que eu nunca pude te contar. Que eu nunca pude contar a ninguém. Não por vergonha, mas por necessidade. Por segurança nacional. O almirante Cavalcante continuava no centro da arena, girando lentamente, claramente determinado a encontrar o fantasma. Eu sei que você está aqui, ele disse, sua voz agora suave, quase suplicante. Esses documentos foram desclassificados especificamente para que você pudesse finalmente receber reconhecimento. Décadas de sigilo terminaram. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Mário olhou ao redor. Centenas de rostos curiosos, todos procurando, especulando. Veteranos sussurrando uns com os outros, tentando lembrar de histórias antigas, de rumores sobre operadores fantasma. E então seus olhos encontraram os de um homem na terceira fila, um veterano mais velho como ele, que o observava com uma expressão de reconhecimento absoluto. O homem começou a fazer um gesto sutil com as mãos, linguagem de sinais militar antiga, que Mário reconheceu instantaneamente. É você, não é? Projeto Tritão. Eu ouvi histórias. Lendas. Pensei que fossem apenas mitos. Mário retribuiu com um gesto igualmente discreto. Silêncio. Por favor. Mas era tarde demais. O veterano ficou de pé e apontou. Almirante. Terceiro setor, última fila. Homem de terno cinza.
Todos os olhos se voltaram simultaneamente para Mário. O almirante Cavalcanti começou a caminhar em sua direção, a multidão se abrindo como um mar vermelho. Mário podia sentir Lucas tremendo ao seu lado, uma mistura de choque, confusão e algo que poderia ser admiração começando a se formar. Quando o almirante finalmente ficou diante dele, Mário lentamente se levantou. Eles ficaram cara a cara, dois homens separados por uma geração mas unidos pelo serviço naval. Cavalcanti era mais alto, mais jovem, mas naquele momento era claro quem tinha presença mais poderosa. Senhor, disse o almirante, e havia genuíno respeito em sua voz, seria uma honra se você pudesse confirmar, você é o operador conhecido como o fantasma da Marinha. Mário permaneceu em silêncio por longos segundos. Décadas de treinamento, de disciplina, de manter segredos batalham contra o desejo de finalmente, ser visto pelo que realmente era. Ele olhou para Lucas, viu as lágrimas nos olhos do neto, viu a necessidade de entender. Sim, Mário finalmente disse, sua voz baixa mas clara. Eu sou. Eu era. Projeto Tritão, Unidade de Operações Especiais Submersíveis, 1974 a 1989. Codinome, Fantasma. O almirante ficou completamente pálido. Seus joelhos quase cederam, e ele teve que se apoiar momentaneamente no ombro de um oficial próximo. Meu Deus, ele sussurrou. Meu Deus, é verdade. Você realmente existe. A reação do almirante causou um murmúrio coletivo de espanto. Se um homem da estatura de Cavalcanti estava tão visivelmente abalado, então quem era esse velho de terno cinza? Almirante, Mário disse calmamente, com todo respeito, essas informações ainda são sensíveis. Há detalhes operacionais que não devem ser discutidos publicamente. Cavalcanti recuperou sua compostura, mas suas mãos ainda tremiam levemente enquanto segurava os documentos. Senhor Fantasma, posso chamá-lo assim? Mário está bom. Apenas Mário. Mário, o almirante corrigiu, eu entendo sua preocupação. Mas tudo que está nesses documentos já foi aprovado para liberação pelo Alto Comando e pelo Serviço de Inteligência da Marinha. Não revelarei nada que comprometa a segurança nacional. Mas a nação merece saber que homens como você existiram. Que quando fomos chamados a fazer o impossível, tínhamos pessoas capazes de realizar. Mário olhou ao redor novamente, vendo a expectativa nos rostos. Então olhou para Lucas, cujo rosto era uma máscara de emoções conflitantes. O garoto merecia saber. Talvez todos merecessem saber, pelo menos parte da verdade. Está bem, Mário assentiu lentamente. Mas em termos gerais. Sem detalhes operacionais específicos. O almirante Cavalcanti sorriu, um sorriso de puro alívio e alegria. Ele gesticulou para o palanque. Por favor, você se juntaria a mim? Deixe-me honrá-lo apropriadamente. Mário hesitou, então sentiu a mão de Lucas em seu braço. Vá, vovô. Eu preciso ouvir isso. Todos nós precisamos. Com um suspiro profundo, Mário começou a caminhar em direção ao palanque. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se estivesse caminhando não apenas através do espaço físico, mas através de décadas de memórias enterradas. A multidão se abriu para ele, e enquanto passava, veteranos, homens que haviam servido em guerras, em missões perigosas, em situações extremas, faziam continência espontaneamente. Quando Mário subiu os degraus do palanque e ficou ao lado do almirante Cavalcanti, algo extraordinário aconteceu. Todos os presentes, civil ou militar, jovem ou velho, ficaram de pé. E então, em uníssono, centenas de mãos se ergueram em continência. Mário, por instinto e treinamento, retribuiu a continência. Mas suas mãos tremiam, e pela primeira vez em décadas, lágrimas começaram a se formar nos cantos de seus olhos. Ele havia passado tanto tempo escondido, tanto tempo negado, tanto tempo sendo ninguém. E agora, finalmente, ele estava sendo visto. O almirante Cavalcanti colocou uma mão no ombro de Mário e se virou para o microfone. Senhoras e senhores, tenho a extraordinária honra de estar na presença de uma lenda viva. Permitam-me contar a vocês sobre o projeto Tritão e sobre o homem que ficou conhecido como o Fantasma da Marinha. O almirante Cavalcanti segurava os documentos desclassificados como se fossem relíquias sagradas. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, e quando começou a falar, havia uma reverência em sua voz que silenciou até o mais inquieto na multidão. Em 1973 o almirante começou. Durante a ditadura militar e em plena Guerra Fria, a Marinha Brasileira identificou uma necessidade crítica. Navios estrangeiros, tanto de nações aliadas quanto hostis,
frequentemente navegavam em nossas águas territoriais em missões de espionagem. Submarinos não identificados eram detectados próximos a instalações sensíveis. E não tínhamos capacidade de responder adequadamente. Mário permanecia imóvel ao lado do almirante, seu rosto uma máscara neutra, mas seus olhos distantes, como se estivesse vendo não o presente, mas mergulhando profundamente em um passado submerso. Foi então que nasceu o projeto Tritão, Cavalcante continuou. Um programa ultra-secreto para criar uma unidade de elite especializada em operações submersíveis de infiltração. Não submarinos convencionais, mas operadores humanos. Mergulhadores de combate capazes de passar dias submersos, de infiltrar instalações protegidas, de executar sabotagens e reconhecimento sem deixar rastros. O almirante olhou para Mário com admiração. Apenas 12 homens foram selecionados ao longo dos 15 anos de existência do programa. Os critérios eram brutais: excelência física extrema, capacidade psicológica de suportar isolamento prolongado, habilidades técnicas avançadas e, talvez o mais importante, a capacidade de desaparecer completamente, de não existir. Lucas, ainda sentado na audiência, tinha lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ouvia. O avô que ele conhecia como um pescador quieto e gentil estava sendo descrito como um operador de elite, um fantasma literal. Mário Silva, o almirante disse o nome com peso, foi recrutado em 1974, aos 22 anos. Ele era um jovem marinheiro excepcional, mas o que chamou a atenção de seus superiores não foi apenas sua aptidão física. Era algo mais raro: a capacidade de se tornar invisível. Em exercícios de treinamento, ele literalmente desaparecia. Superiores relatavam que ele poderia estar numa sala com eles e eles se esqueceriam de sua presença. Mário finalmente falou, sua voz rouca com emoção. Era uma maldição tanto quanto um talento. Ser invisível significa ser esquecido. Mesmo fora das missões, as pessoas não me notavam. Eu era o fantasma até em casa. O almirante assentiu sombriamente. O treinamento do projeto Tritão era considerado o mais brutal de qualquer programa militar brasileiro. Dos 27 candidatos iniciais que começaram com Mário, apenas 3 completaram. Os outros desistiram ou foram desqualificados por não suportarem as exigências psicológicas. Esses documentos Cavalcante ergueu os papéis, descrevem alguns, apenas alguns, dos exercícios de treinamento. Permanência submersa por 72 horas consecutivas. Navegação subaquática de longa distância sem instrumentos. Infiltração de instalações navais estrangeiras simuladas, sob vigilância constante, sem ser detectado. E talvez o mais assustador: isolamento sensorial completo por 2 semanas, para preparar os operadores para a solidão das missões reais. Um veterano na audiência levantou a mão. Almirante, perdoe a pergunta, mas o que exatamente esses operadores faziam? Qual era o propósito? Mário e o almirante trocaram olhares. O almirante gesticulou para Mário, dando-lhe permissão silenciosa para responder. Mário começou lentamente, escolhendo cada palavra cuidadosamente, os olhos e ouvidos da marinha onde nenhum navio poderia ir submarinos estrangeiros invadindo águas brasileiras? Nós o seguíamos silenciosamente, coletávamos inteligência sobre suas capacidades, seus padrões de operação. Instalações suspeitas em países vizinhos que poderiam representar ameaças? Nós infiltrávamos por via aquática, documentávamos, desaparecíamos. Ele fez uma pausa, memórias claramente inundando sua mente. Em 1977, houve um incidente que nunca foi tornado público. Um submarino soviético foi detectado fazendo manobras suspeitas próximo a plataformas de petróleo brasileiras na bacia de Campos. A preocupação era que estivessem mapeando instalações para sabotagem futura. Eu passei 11 dias, seguindo aquele submarino submerso. Como isso é possível? Alguém gritou da audiência. 11 dias submerso. Mário sorriu tristemente. Nós usávamos equipamentos experimentais que nunca chegaram à produção em massa. Rebreaters avançados que reciclavam ar. Trajes de mergulho especialmente projetados que mantinham temperatura corporal. E mais importante, treinamento psicológico extremo. Você aprende a desacelerar seu metabolismo, a entrar em estados quase meditativos. Não é vida. É existência suspensa. O almirante Cavalcante interveio. Os relatórios daquela missão são extraordinários. Mário não apenas seguiu o submarino, mas conseguiu se aproximar o suficiente para tirar fotografias detalhadas de seu casco,
identificando características únicas que permitiram à inteligência naval determinar exatamente qual submarino era e qual sua capacidade operacional. Informações que foram compartilhadas com aliados ocidentais e consideradas críticas. Mas isso foi apenas uma missão, o almirante continuou, folheando os documentos. Aqui, 1979, infiltração de uma instalação naval argentina durante as tensões pré-guerra das Malvinas. Objetivo: determinar se estavam desenvolvendo capacidades que poderiam ameaçar o Brasil. Mário passou 3 semanas, vivendo basicamente no oceano, fazendo incursões noturnas, coletando inteligência. Mário acrescentou, sua voz mais forte agora, como se contar essas histórias estivesse liberando algo preso por décadas. A parte mais difícil não era a infiltração física. Era a solidão. Vocês não podem imaginar o que é estar completamente sozinho no oceano escuro por semanas. Sem contato humano. Sem luz solar a maior parte do tempo. Apenas você, a escuridão, e os sons do mar. Você começa a ouvir coisas. Ver coisas. Sua mente brinca truques com você. Houve momentos, ele admitiu, sua voz falhando, em que eu questionei se ainda era humano ou se havia me tornado verdadeiramente um fantasma. Se eu removesse meu equipamento e afundasse, alguém notaria? Alguém saberia que eu havia existido? O silêncio no auditório era absoluto. Até o vento havia parado, como se a própria natureza estivesse prestando atenção. Lucas levantou-se, sua voz quebrando ao falar. Vovô, você sofreu tanto. Por que nunca nos contou? Mário localizou o neto na multidão, lágrimas escorrendo abertamente agora. Porque eu não podia, garoto. Não legalmente. E mais do que isso, como você explica esse tipo de vida para uma família normal? Como você diz à sua esposa que você passa meses desaparecido, não em navios ou bases como outros marinheiros, mas literalmente submerso, na escuridão, sozinho? Ele respirou fundo. Minha esposa, sua avó, pensava que eu era apenas um marinheiro comum. Que minhas ausências eram rotação normal de serviço. Ela morreu sem nunca saber a verdade. E parte de mim agradece por isso, porque a verdade era pesada demais para compartilhar. O almirante Cavalcante deu a Mário um momento para recompor suas emoções antes de continuar. Quando falou novamente, sua voz carregava um peso ainda maior. As missões do fantasma não se limitavam apenas à vigilância, o almirante disse, sua expressão tornando-se mais sombria. Houve situações em que a ação foi necessária. E aqui, devo ser cuidadoso com os detalhes, mas os registros desclassificados mencionam pelo menos 5 operações de sabotagem bem-sucedidas entre 1980 e 1985. Mário fechou os olhos momentaneamente, como se cada palavra do almirante estivesse destrancando portas seladas em sua memória. 1982 O almirante leu dos documentos. Durante a Guerra das Malvinas entre Argentina e Reino Unido, o Brasil manteve uma neutralidade oficial. Mas havia preocupações de que o conflito pudesse se espalhar. Havia inteligência sugerindo que certos grupos argentinos planejavam ataques preventivos a instalações brasileiras, assumindo que estávamos apoiando secretamente os britânicos. Mário abriu os olhos. Havia uma base naval argentina no sul que estava sendo usada como ponto de preparação. Meu objetivo não era causar dano significativo, o Brasil não estava em guerra. Mas precisávamos enviar uma mensagem. Nossas águas e instalações eram monitoradas e protegidas. O que você fez? Perguntou um jovem marinheiro na audiência, completamente absorto. Eu nadei, Mário disse simplesmente. 63 quilômetros ao longo da costa, na maior parte submerso, ao longo de 4 noites. Entrei no porto onde seus navios estavam ancorados. E então, deixei presentes. O almirante sorriu levemente. Os presentes eram marcadores rastreáveis colocados nos cascos de 3 navios de guerra argentinos. Não explosivos, não armas. Apenas marcadores que emitiam sinais que apenas nós podíamos detectar. Provando que havíamos penetrado sua segurança, tocado seus navios mais importantes, e eles nunca souberam. Foi um aviso, Mário explicou. Uma demonstração de capacidade. Após receberem fotografias mostrando os marcadores em seus cascos, fotografias tiradas de ângulos que só poderiam ter vindo de alguém debaixo d'água, as tensões com o Brasil diminuíram significativamente. Eles entenderam a mensagem. Se conseguimos colocar marcadores, poderíamos ter colocado qualquer coisa. Um veterano mais velho na audiência acenou. Isso é brilhante. Guerra psicológica no seu melhor. Neutralizar uma ameaça sem disparar um único tiro.
Nem sempre foi tão limpo, Mário admitiu, sua expressão escurecendo. 1984, Operação na Colômbia. Cartéis de drogas estavam usando submarinos rudimentares, os primeiros narcosubs, para contrabandear cocaína. Mas alguns desses carregamentos estavam vindo diretamente para o Brasil. A DEA americana havia pedido apoio, mas a operação tinha que ser invisível, não podia ser oficial. Ele pausou, claramente lutando com a memória. Fui inserido via paraquedas noturno no Oceano Pacífico, a 20 quilômetros da costa colombiana. Minhas ordens eram localizar e neutralizar 3 narcosubs que a inteligência havia identificado. Neutralizar significava inutilizar sem causar morte se visse possível. Consegui 2 deles facilmente. Eram construções amadoras, mal vedadas. Bastou danificar os sistemas de propulsão enquanto estavam ancorados. Mas o terceiro? Ele fechou os olhos, o terceiro foi diferente. Quando me aproximei, ouvi vozes. Crianças. Os traficantes estavam usando famílias como escudo humano, transportando drogas junto com civis inocentes. A multidão prendeu a respiração coletivamente. Eu não podia inutilizar o submarino com civis a bordo. Mas também não podia deixá-lo seguir. Então mudei o plano. Esperei até que atracassem em um ponto de parada. Os traficantes saíram, deixando as famílias. Entrei no submarino, sabotei discretamente o sistema de navegação para que desse defeito em águas colombianas próximas à guarda costeira, e deixei evidências para as autoridades locais encontrarem a droga. Isso significou ficar submerso próximo à costa por 48 horas adicionais, esperando o momento certo. As famílias foram resgatadas? Perguntou alguém. Sim. Os traficantes foram presos. E 3 toneladas de cocaína nunca chegaram ao Brasil. Mas eu fiquei com uma infecção severa de ouvido por ter permanecido submerso muito tempo em águas contaminadas. Perdi parcialmente a audição do ouvido esquerdo. Ainda tenho. O almirante Cavalcante virou uma página dos documentos. Há aqui menção a uma operação em 1986 que é descrita apenas como Incidente Atlântico Sul. Altamente classificado. Você pode falar sobre isso? Mário ficou em silêncio por tanto tempo que as pessoas começaram a se perguntar se ele havia ouvido a pergunta. Finalmente, ele falou, sua voz quase um sussurro. 1986 Um submarino nuclear soviético estava com problemas mecânicos sérios em águas internacionais próximas ao Brasil. Havia risco de vazamento radioativo que poderia contaminar nossas águas. A União Soviética estava desesperada, mas não podia pedir ajuda oficialmente. Guerra Fria, você entende. Através de canais secretos, um acordo foi feito. O Brasil forneceria assistência discreta. Eu fui parte dessa assistência. Minha missão era me aproximar do submarino soviético, identificar exatamente qual era o problema, e transmitir informações técnicas que permitiriam aos soviéticos fazer reparos sem precisar revelar sua posição ou situação. Ele olhou diretamente para a audiência. Isso significou nadar até um submarino nuclear soviético, bater no casco em código Morse, e ser permitido a bordo por uma equipe que estava igualmente apavorada e desesperada. Passei 6 horas dentro de um submarino inimigo, trabalhando com engenheiros soviéticos que não falavam português e com quem eu me comunicava através de diagramas e gestos. Identificamos o problema, uma vedação defeituosa que estava começando a vazar radiação em níveis perigosos. Mostrei a eles como poderiam fazer um reparo temporário com materiais que tinham a bordo. Salvamos o submarino e potencialmente evitamos um desastre ambiental que teria afetado toda a costa brasileira. Isso é inacreditável, murmurou o almirante. Você foi condecorado por isso? Mário riu amargamente. Condecorado? Oficialmente, isso nunca aconteceu. Os soviéticos consertaram seu submarino e partiram. O Brasil evitou uma crise ambiental. E eu voltei para casa com uma dose de radiação que provavelmente encurtou minha expectativa de vida em alguns anos. Mas não há medalha para missões que nunca existiram. O peso dessa revelação caiu sobre a multidão como uma onda. Aqui estava um homem que havia arriscado sua vida, sua saúde, seu futuro, em missões que nunca seriam reconhecidas, protegendo pessoas que nunca saberiam seu nome. Lucas estava agora na frente da multidão, tendo se movido inconscientemente para mais perto do palco durante as revelações. Vovô, sua voz tremeu, você tem sido meu herói desde criança, mas por razões completamente erradas. Eu achava que você era apenas um pescador gentil que me ensinava a pescar. Mas você é um herói real. Um verdadeiro herói. Mário olhou para o neto com olhos cheios de lágrimas.
Lucas, eu sou apenas um velho que fez seu trabalho. Os verdadeiros heróis são aqueles que não voltaram. A atmosfera na base naval havia mudado completamente. O que começou como uma cerimônia formal havia se transformado em algo muito mais profundo e pessoal. Pessoas choravam abertamente, veteranos abraçavam-se, e todos os presentes sentiam que estavam testemunhando algo histórico, o desvelar de uma verdade há muito enterrada. O almirante Cavalcante limpou a garganta, claramente emocionado. Mário, você mencionou companheiros que não voltaram. Os documentos mencionam 12 operadores no total ao longo da existência do projeto Tritão. Você pode nos falar sobre eles? Mário assentiu lentamente, sua expressão tornando-se distante novamente. 12 foram selecionados. Apenas 6 de nós sobrevivemos até o encerramento do programa em 1989. Dos outros 6. Sua voz falhou. Ele respirou fundo, recompondo-se. Paulo Mendonça. Foi meu primeiro parceiro de treinamento. Ele era um mergulhador nato, podia segurar a respiração por 7 minutos sem equipamento. Mas tinha um coração fraco que ninguém havia detectado. Durante uma operação de infiltração em 1976, seu coração simplesmente parou a 40 metros de profundidade. Eu tentei trazê-lo à superfície, fazer ressuscitação. Mas estava sozinho, no escuro, e ele já havia partido. Tive que enterrá-lo no mar porque não podia arriscar trazer um corpo para a investigação. Ele tinha 24 anos. A multidão estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra dolorosa. Fernando Santos, Mário continuou, cada nome claramente uma punhalada em velhas feridas. 1978 Missão de reconhecimento no Rio da Prata. Foi detectado por uma patrulha argentina. Conseguiu escapar mas levou um tiro no processo. Morreu de perda de sangue antes que pudesse alcançar o ponto de extração. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois, lavado na costa uruguaia. Oficialmente, foi registrado como um acidente de mergulho recreativo. Ele tinha esposa e uma filha de 2 anos. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Mário agora, décadas de dor contida finalmente encontrando liberação. Ricardo Alves, a voz de Mário tremeu. Meu melhor amigo. Não apenas no programa, mas na vida. Ele era meu parceiro preferencial em missões. Confiávamos um no outro absolutamente. Em 1981, fomos enviados juntos para uma operação na Venezuela. Monitoramento de uma instalação suspeita que poderia estar desenvolvendo armas químicas. Algo deu errado. Vazamento químico na instalação. Ricardo ficou exposto tentando coletar amostras. Ele fez uma pausa, fechando os olhos. Ele sabia que estava contaminado. Sabia que se voltasse à superfície, poderia expor outros ao agente químico. Então ele tomou a decisão. Mergulhou mais fundo, removeu seu rebriater, e se foi. Sacrificou-se para conter a contaminação. Eu estava a 20 metros de distância, podia vê-lo, mas não podia fazer nada. Ele me fez prometer que cuidaria de sua mãe. Cumpri essa promessa até ela morrer, 10 anos atrás. Ela nunca soube como seu filho realmente morreu. Um soluço audível percorreu a multidão. Até oficiais endurecidos por décadas de serviço limpavam lágrimas de seus rostos. Marcelo Costa, Mário continuou, determinado agora a honrar todos os caídos. 1984. Não foi durante uma missão. Foi depois. O peso psicológico do serviço, o isolamento, os segredos que não podia compartilhar com ninguém, foi demais. Ele tirou sua própria vida aos 28 anos. Deixou uma nota que apenas dizia, não consigo mais ser invisível. Essa ainda é a coisa mais triste que já li. Antônio Silva, sem parentesco comigo, ele acrescentou. 1987, capturado durante uma operação na América Central. Torturado por informações. Nunca falou uma palavra. Morreu sem revelar sua identidade real, sem comprometer o programa, sem trair seu país. Seu corpo foi devolvido através de canais diplomáticos secretos com uma mensagem: seu fantasma lutou bem. Ele tinha 31 anos. E finalmente, Jorge Ribeiro, a voz de Mário estava rouca agora. Ele sobreviveu ao programa, aposentou-se comigo em 1989. Mas as missões, a exposição a ambientes extremos, os produtos químicos, a radiação, tudo teve um custo. Ele desenvolveu câncer em 1995. Morreu lentamente, dolorosamente, em 1998. Nos últimos dias, quando estava delirando com morfina, ele falava sobre missões, sobre estar submerso, sobre não conseguir encontrar a superfície.
foi agonizante testemunhar. O almirante Cavalcante tinha lágrimas escorrendo por seu rosto. E os outros sobreviventes? Além de você? Dispersos, Mário respondeu. Eduardo Campos está em algum lugar da Amazônia, cortou contato com todos. André Moreira morreu de causas naturais há 3 anos, pelo menos foi natural, isso foi uma bênção. Roberto Santos vive no exterior, não sei exatamente onde. E Carlos Lima? Carlos está em uma instituição psiquiátrica. O serviço quebrou sua mente. Ele vive permanentemente em suas memórias de missões, não consegue mais distinguir passado de presente. Ele olhou para a multidão. Então quando vocês me veem como um herói, lembrem-se, eu sou simplesmente o que sobrou. Os verdadeiros heróis não estão aqui para receber reconhecimento. Eles estão no fundo do mar, em túmulos não marcados, ou presos em mentes quebradas. Eu sobrevivi, mas às custas deles. Não, o almirante Cavalcante disse firmemente, colocando ambas as mãos nos ombros de Mário. Não diminua seu sacrifício honrando o deles. Vocês todos são heróis. Cada um de vocês deu tudo que tinha por este país. E é hora de garantir que nunca sejam esquecidos. O almirante se virou para a audiência. A partir de hoje, iniciarei um processo para criar um memorial permanente na Marinha honrando os operadores do Projeto Tritão. Seus nomes, todos os 12, serão gravados em bronze. Suas histórias, até onde puderem ser reveladas, serão preservadas. E garantirei que suas famílias recebam reconhecimento e benefícios apropriados pelo serviço e sacrifício. A multidão explodiu em aplausos, mas Mário levantou a mão, pedindo silêncio. Há uma condição, ele disse. Incluam no memorial os nomes dos operadores de apoio também. Os técnicos que mantinham nosso equipamento. Os médicos que nos tratavam após missões e mantinham nossos segredos. Os oficiais de inteligência que planejavam as operações. Todos que fizeram parte do projeto Tritão merecem ser lembrados. O almirante assentiu vigorosamente. Será feito. Você tem minha palavra. Um dos jovens marinheiros na audiência levantou a mão timidamente. O almirante Cavalcante acenou para que ele falasse. Senhor Mário, o jovem começou, sua voz nervosa, como você lidou com ser um fantasma? Com a invisibilidade? Você mencionou que era difícil mesmo fora das missões. Mário olhou para o jovem marinheiro e viu sinceridade genuína em seus olhos. Era uma pergunta boa, uma pergunta importante. É uma excelente pergunta, Mário disse. E a resposta honesta é, não muito bem, pelo menos não inicialmente. Deixe-me explicar o que significa ser treinado para a invisibilidade. Ele caminhou até a frente do palco, ficando mais próximo da audiência. Quando você é selecionado para este tipo de programa, eles não apenas ensinam técnicas físicas. Eles reconfiguram como você pensa, como você existe no mundo. Ensinam você a controlar sua linguagem corporal para não chamar atenção. A modular sua voz para ser esquecível. A mover-se de maneiras que o cérebro humano naturalmente ignora. Isso funciona brilhantemente em operações, ele continuou. Eu poderia estar numa sala com 10 pessoas e elas literalmente se esqueceriam que eu estava lá. Mas vocês entendem o que isso faz com você como pessoa? Quando você se torna tão bom em ser invisível que não consegue mais desligar. Ele olhou para Lucas. Meu neto me perguntou por que nunca contei à família. Parte foi segurança operacional, claro. Mas parte foi, eu não sabia como existir visivelmente mais. Quando sua esposa pergunta sobre seu dia, e você passa anos dizendo foi normal, nada especial. Mesmo quando você acabou de voltar de uma missão que quase o matou, eventualmente, você se torna essa pessoa. A pessoa sem histórias, sem presença, sem impacto. Uma mulher mais velha na audiência falou. Mas você teve uma família. Você se casou, teve filhos. Como você equilibrou isso? Mário sorriu tristemente. Não equilibrei, não realmente. Conheci minha esposa, Rosa, em 1976. Ela era uma professora, gentil, paciente, com uma risada que iluminava qualquer sala. Quando estávamos namorando, eu ainda conseguia ser parcialmente humano. Mas após nos casarmos, após nosso filho nascer, o pai de Lucas, as missões se tornaram mais frequentes, mais longas. Rosa pensava que eu estava em navios, em bases distantes. E eu deixava ela pensar isso porque a alternativa era pior. Como você diz à pessoa que ama, vou desaparecer por 2 meses nas profundezas do oceano, sozinho, fazendo coisas que nunca poderei te contar. E quando voltar, estarei tão psicologicamente danificado que vou levar semanas para conseguir manter uma conversa normal?
Ele pausou, limpando os olhos. Nosso casamento sobreviveu, tecnicamente. Mas não foi um casamento real após os primeiros anos. Era mais como compartilhar uma casa com um fantasma gentil que ocasionalmente se materializava. Rosa merecia muito mais. Meu filho merecia um pai presente. E quando Rosa morreu em 2008, de câncer, suas últimas palavras para mim foram: eu sempre soube que havia algo que você não estava me contando. Espero que fosse importante o suficiente para valer a distância entre nós. O silêncio que seguiu era pesado com compreensão compartilhada da tragédia pessoal que o serviço secreto havia custado. Lucas falou da multidão, sua voz cheia de emoção. Vovô, por isso você sempre foi tão distante? Por isso você nunca vinha aos aniversários, ao Natal? Eu pensava que você simplesmente não se importava. Lucas, Mário disse, sua voz quebrando, eu me importava demais. Cada vez que eu olhava para você, via tudo que havia perdido. Você me lembrava de seu pai quando criança, e como eu havia falhado em estar presente para ele. Eu me afastei não porque não me importava, mas porque não sabia como estar perto. Eu havia me esquecido de como ser humano ao invés de fantasma. O jovem desceu correndo das arquibancadas e subiu ao palco, abraçando seu avô firmemente. Mário, surpreso inicialmente, gradualmente retribuiu o abraço, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. O almirante Cavalcante deu-lhes um momento antes de falar novamente. Mário, você mencionou que não lidou bem inicialmente. Isso implica que eventualmente encontrou maneiras de lidar. Mário se separou de Lucas, mantendo uma mão no ombro do neto. Sim. Levou anos, mas sim. Após me aposentar em 1989, eu estava perdido. Completamente perdido. Não tinha propósito, não tinha identidade além de ser um fantasma. Tentei vários trabalhos, mas nenhum durava. Eu não conseguia me conectar com pessoas, não conseguia manter conversas normais. Então, em 1995, eu me mudei para uma pequena vila de pescadores no litoral de Santa Catarina. Lugar minúsculo, talvez 200 pessoas. Comprei um barco de pesca modesto e comecei a pescar. E algo sobre o oceano, sobre estar na água mas não submerso, sobre fazer algo simples e honesto, começou a me curar. Os pescadores locais me aceitaram sem fazer perguntas. Não se importavam de onde eu vinha ou o que eu havia feito. Se importavam se eu podia puxar redes e se era confiável no mar. E lentamente, muito lentamente, aprendi a ser visível novamente. A contar histórias, histórias inventadas de minha vida de pescador, mas histórias de qualquer forma. A rir, a fazer amigos, a ser parte de uma comunidade. Uma veterana na audiência perguntou: e você nunca foi tentado a contar a verdade? A revelar quem você realmente era? Constantemente Mário admitiu. Especialmente quando outros veteranos visitavam a vila e contavam suas histórias de serviço. Eu queria dizer: vocês pensam que viram combate? Deixe-me contar sobre nadar sozinho por 3 semanas no território inimigo. Mas eu não podia. E eventualmente, percebi que não precisava. Minha identidade como Mário, o pescador, era tão real quanto Mário, o fantasma. Talvez mais real, porque era quem eu escolhia ser, não quem fui treinado para ser. Ele olhou diretamente para a audiência. Para qualquer um aqui que serve ou servirá em capacidades classificadas, deixe-me oferecer um conselho que levei décadas para aprender. Sua missão secreta não é toda a sua identidade. Você precisa cultivar algo fora do serviço que seja genuinamente seu. Um hobby, um relacionamento, uma paixão. Algo que ancore você no mundo real, porque quando o serviço terminar, e eventualmente terminará, você precisará de algo para ser além de um fantasma. O almirante Cavalcante verificou seu relógio, percebendo que a cerimônia já havia se estendido por mais de 3 horas. Mas ninguém havia saído, ninguém parecia querer partir. Havia uma fome coletiva por mais entendimento, mais conexão com essa figura extraordinária. Mário, o almirante disse, você passou 15 anos em um dos programas mais extremos que nossa nação já conduziu. Você viu e fez coisas que a maioria de nós não pode imaginar. Que lições você levou dessa experiência que gostaria de compartilhar com os jovens marinheiros aqui presentes? Mário considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Há muitas, mas deixe-me focar em algumas das mais importantes. Ele começou a andar pelo palco, sua linguagem corporal mudando, tornando-se mais como um instrutor experiente. Primeira lição: solidão não é o mesmo que isolamento. Eu passei meses do meu tempo cumulativo completamente sozinho no oceano.
E aprendi que você pode estar sozinho sem estar isolado se mantiver conexão com seu propósito, com sua humanidade. Durante missões longas, eu carregava pequenas fotos laminadas de minha família. Não podia levar muito, peso extra era perigoso, mas tinha uma foto de Rosa, uma do meu filho quando bebê. À noite, quando estava escondido em alguma gruta submarina ou flutuando em águas escuras, eu olhava para essas fotos. Não apenas como lembretes de por que eu fazia aquilo, mas como âncoras à minha humanidade. Eu conversava com elas também e ele admitiu com um sorriso triste. Sei que parece louco, mas quando você está sozinho por semanas, você precisa ouvir uma voz humana, mesmo que seja a sua própria. Eu contava histórias para essas fotos. Planejava o que faria quando voltasse para casa. Imaginava conversas. Isso me manteve são quando a escuridão e o silêncio ameaçavam me engolir. Um jovem cadete perguntou: Senhor, você mencionou que o treinamento incluía isolamento sensorial. Como isso se compara ao isolamento real durante missões? Boa pergunta, Mário respondeu. O isolamento sensorial controlado é diferente porque você sabe que terminará. Há uma certeza, um fim definido. Durante missões reais, não há essa garantia. Você pode ter um plano, uma duração esperada, mas a realidade no campo é sempre imprevisível. Missões de 3 dias se tornavam uma semana. Uma semana se tornava 2. O que me ajudou foi criar rotinas mesmo na imprevisibilidade. Toda manhã, não importa onde eu estivesse, eu fazia uma série específica de alongamentos. Mesmo submerso, mesmo em posições desconfortáveis. Era a minha maneira de dizer: eu ainda controlo algo. Eu ainda tenho agência. Essa sensação de controle pessoal, por menor que seja, é crítica para a sobrevivência psicológica. Segunda lição, ele continuou, levantando 2 dedos. Medo é informação, não fraqueza. Houve missões em que eu estava absolutamente apavorado. Coração acelerado, mãos tremendo, mente gritando para abortar e voltar para a superfície. E aprendi a não lutar contra esse medo, mas a ouvi-lo. Certa vez, em 1983, eu estava infiltrando um porto na Guiana Francesa. Tudo parecia normal, mas algo em mim estava gritando perigo. Meu medo estava em níveis irracionais. Outro operador teria ignorado como nervosismo e continuado. Mas eu aprendi a confiar nessa intuição. Abortei a missão, retornei ao ponto de extração. 2 dias depois, descobrimos que havia uma rede de detecção submarina experimental que a inteligência não sabia que estava lá. Se eu tivesse continuado, teria sido capturado. Então minha mensagem para vocês: não ignorem seu medo. Questionem-no, certamente. Entendam-o. Mas não o descartem automaticamente como covardia. Às vezes, é seu subconsciente processando informações que sua mente consciente ainda não identificou. Uma oficial mais velha levantou a mão. Tenente Mário, como você lidou com a possibilidade constante de morte? Como você fazia missões sabendo que poderia não voltar? Honestamente? Mário respondeu. Eu aceitei minha morte muito cedo na carreira. Não de maneira suicida, mas de maneira liberadora. Em 1976, durante minha terceira missão solo, tive um problema com meu rebriater a 40 metros de profundidade. Estava sozinho, no escuro, e por cerca de 3 minutos pensei que fosse morrer. Naqueles 3 minutos, enquanto lutava com meu equipamento, uma calma estranha me tomou. Pensei: se este é o fim, pelo menos foi vivendo intensamente. Pelo menos fiz diferença. E então consegui consertar o equipamento e sobrevivi. Mas algo mudou naquele momento. Eu não tinha mais medo existencial da morte. O que passei a temer não era morrer, mas morrer sem sentido. Morrer em uma missão boba, ou por erro evitável, ou de uma maneira que comprometesse o programa. Então eu me tornei obcecado com excelência, com preparação perfeita, porque se eu fosse morrer, seria fazendo tudo certo, não por desleixo. Ele olhou ao redor da audiência. Mas aqui está o paradoxo: aceitando a morte, eu me tornei mais cauteloso, não menos. Porque eu não era temerário ou buscando morte. Eu simplesmente não era paralisado por medo dela. E essa liberdade me permitia pensar mais claramente em situações de alto estresse. Terceira lição, Mário disse, sua voz ficando mais firme. Conheça a diferença entre missão e obsessão. Durante anos, eu defini meu valor inteiro pelo sucesso das missões. 0 falhas, 100% de taxa de sucesso, esse era meu orgulho. Mas isso se tornou uma obsessão destrutiva. Eu aceitava missões que deveria ter recusado porque não conseguia tolerar a ideia de dizer não.
Eu me colocava em perigos desnecessários porque tinha que manter essa taxa perfeita. E quando finalmente falhei, sim, houve uma missão que falhei, não está nesses documentos desclassificados porque ainda está sensível, quase me destruiu. Que missão foi essa? Alguém perguntou. Mário hesitou. Não posso dar detalhes específicos. Mas foi 1988, meu penúltimo ano de serviço. Fui enviado para coletar inteligência sobre uma instalação em um país que não posso nomear. Tudo correu errado desde o início. Fui detectado, tive que abortar, quase fui capturado. A missão foi um fracasso completo. Voltei me sentindo como um fracasso completo. Minha identidade inteira era ser o fantasma perfeito, e eu havia falhado. Entrei em depressão profunda. Foi meu comandante na época, Capitão Soares, que me disse algo que mudou minha perspectiva. Mário, você não falhou como operador. Você falhou como humano, porque esqueceu que até fantasmas podem tropeçar. E está tudo bem. Aquela conversa me ensinou que perfeição não é um objetivo sustentável. Excelência sim, mas não perfeição. E que seu valor como pessoa não está definido por sua taxa de sucesso, mas por como você responde quando as coisas dão errado. O sol começava a se pôr sobre a base naval de Santos, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. A luz dourada banhava o palco onde Mário e o almirante Cavalcante ainda estavam, criando uma atmosfera quase cinematográfica. O almirante verificou seus documentos uma última vez. Mário, há uma última coisa nesses arquivos. Uma recomendação feita em 1989, quando você se aposentou, mas nunca processada devido à natureza classificada do programa. Mário olhou para ele com curiosidade. Que recomendação? Você foi indicado para a Medalha do Mérito Naval, a mais alta condecoração da Marinha para ações em tempo de paz. A indicação foi feita pelo Capitão Soares, apoiada por 3 almirantes, incluindo um dossiê detalhado de suas 17 missões mais significativas. Mas não podia ser concedida publicamente sem revelar o programa. O almirante fez uma pausa. Com a desclassificação parcial do projeto Tritão, essa restrição não existe mais. Mário Henrique Silva, em nome da Marinha do Brasil e da nação que você serviu com distinção por 15 anos nas sombras, gostaria de finalmente conceder-lhe a Medalha do Mérito Naval. A multidão explodiu em aplausos ensurdecedores. Todos se levantaram simultaneamente, uma ovação espontânea que fez o palanque vibrar. Mário ficou completamente imóvel, choque absoluto escrito em seu rosto. Eu não. Ele gaguejou, pela primeira vez verdadeiramente sem palavras. Um assistente trouxe uma caixa de veludo azul. O almirante Cavalcante a abriu, revelando a medalha, um disco de ouro com âncoras cruzadas, suspenso de uma fita azul e branca. Ele a removeu cuidadosamente e se aproximou de Mário. Por bravura excepcional, dedicação inabalável, e sacrifício além do chamado do dever, o almirante disse formalmente enquanto prendia a medalha no paletó de Mário, a Marinha do Brasil lhe concede sua mais alta honra. Você não é mais invisível, Mário. Você é visto, valorizado e eternamente lembrado. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Mário enquanto ele olhava para a medalha em seu peito. Suas mãos a tocaram com reverência, como se temesse que desaparecesse. 36 anos, ele sussurrou. 36 anos esperando para ser reconhecido. Esperando para existir oficialmente. Lucas estava ao lado de seu avô, também chorando. Vovô, eu estou tão orgulhoso. Tão incrivelmente orgulhoso. Mário abraçou seu neto firmemente. Lucas, você me deu o maior presente hoje. Você insistiu que eu viesse. Se não fosse por você, eu teria passado o resto de minha vida como apenas um pescador anônimo. Você me deu minha identidade de volta. O almirante permitiu que o momento se prolongasse antes de falar novamente. Há mais uma coisa. Mário, a Marinha gostaria de lhe oferecer uma posição como consultor e instrutor para nossas forças especiais modernas. Suas experiências, suas lições, são valiosas demais para serem perdidas. Também gostaríamos que você ajudasse a escrever a história oficial do Projeto Tritão. Mário olhou para Lucas, depois para a multidão, depois de volta para o almirante. Eu aceito. Com uma condição, que honremos todos os 12 operadores igualmente. E que façamos questão de enfatizar não apenas as missões bem-sucedidas, mas os custos pessoais. A próxima geração precisa entender o preço completo, não apenas a glória. Concordo completamente, o almirante assentiu. E prometo que o memorial que estamos criando refletirá exatamente isso. Uma jovem marinheira levantou a mão. Senhor Mário, se você pudesse voltar no tempo,
conhecendo os custos, você ainda escolheria se juntar ao projeto Tritão? Mário ficou em silêncio por um longo momento. Essa é a questão de R$1 milhão, não é? Honestamente? Sim. Mesmo conhecendo o preço, sim. Porque as alternativas eram piores. Se eu tivesse dito não, aquelas ameaças ainda teriam existido. E outras pessoas, talvez menos preparadas, teriam sido chamadas. Prefiro ter sido eu. Mas, ele adicionou firmemente, também aprendi que heroísmo não é sustentável sem suporte. Se a Marinha desenvolver programas assim no futuro, precisa haver melhor suporte psicológico. Melhor preparação para a reintegração. Não podemos treinar guerreiros e depois abandoná-los. O almirante Cavalcante assentiu solenemente. Você tem minha palavra de que aprenderemos com os erros do passado. Mário olhou para o horizonte, onde o sol tocava o oceano. Passei tanto tempo nas profundezas, na escuridão, sendo invisível. Mas agora, olhando esta luz, sentindo esta medalha, vendo meu neto me olhar com orgulho, finalmente sinto que emergi. Que finalmente alcancei a superfície. Ele se virou para a multidão. Para todos que servem ou servirão, não importa quão profundo vocês mergulhem, sempre há uma superfície para retornar. Sempre há luz acima da escuridão. Nunca desistam de buscar essa luz. Lucas abraçou seu avô novamente. Vovô, você ainda pode me ensinar a pescar. Mário riu, genuinamente. Claro, garoto. Mas agora, quando estivermos no barco, talvez eu possa contar algumas histórias verdadeiras também. O almirante Cavalcante fez um último anúncio. A cerimônia está encerrada. Convido todos ao salão de oficiais para uma recepção. Muitos aqui gostariam de conhecer pessoalmente o fantasma da Marinha. Formou-se espontaneamente uma linha de pessoas esperando para cumprimentar Mário. Veteranos, jovens marinheiros, civis, todos querendo apertar a mão de um herói real. Mário, que havia passado décadas sendo invisível, agora era o centro de atenção. E pela primeira vez, ele não tentou desaparecer. Um veterano idoso chegou à frente da fila. Filho, servi por 35 anos. Mas hoje percebi que havia heróis ao nosso lado que nunca conhecemos. Obrigado por tudo. Uma jovem mãe se aproximou com uma criança. Meu marido está em missão classificada agora. Ouvir sua história me ajudou a entender que o que ele faz importa. Mário se ajoelhou. Como você se chama, pequeno? Pedro. Pedro, seu pai é corajoso. Quando ele voltar, pode parecer distante. Mas isso não significa que não ame você. Seja paciente com ele. A recepção continuou por horas. Lucas permaneceu ao lado do avô, vendo-o sob luz completamente nova. Vovô, parte de mim quer seguir seus passos. Mário segurou o rosto do neto. Lucas, você já faz diferença. Você me trouxe aqui. Isso é heroísmo também. Se você escolher operações especiais, eu apoiarei. Se escolher ser marinheiro comum, apoiarei. Porque heroísmo não está na missão, mas na pessoa. E você já é um bom homem. Finalmente, quase à meia-noite, o almirante sugeriu encerrar. Mário olhou ao redor, para os rostos que agora conheciam sua história. Ele sorriu, genuíno, completo, sem a tristeza habitual. Estou exausto, mas é um cansaço bom. Pela primeira vez em 36 anos, não estou carregando sozinho o peso dos segredos. Obrigado por me permitir finalmente existir. Enquanto Mário e Lucas deixavam a base sob céu estrelado, o velho parou e olhou para trás. Algo fundamental havia mudado. Mário não era mais um fantasma. Ele havia emergido das sombras para a luz. Vovô, está pronto para ir para casa? Lucas perguntou. Mário sorriu. Sim, Lucas. Finalmente, depois de todos esses anos, estou pronto para ir para casa. Eles caminharam juntos, um velho pescador e um jovem marinheiro, conectados pela verdade revelada. Atrás deles, o oceano sussurrava, guardião eterno de segredos revelados e ainda escondidos. O fantasma da Marinha não era mais invisível. E na sua visibilidade, todos os fantasmas que serviram nas sombras encontraram reconhecimento. Fim.